Vamos em frente. A cúpula do PT se reuniu hoje em São Paulo para discutir estratégias da campanha. Participaram do encontro Gleisi Hoffmann, Dilma Rousseff e Fernando Haddad, além de outros ex-ministros e ex-governadores da legenda. Aliás, Vila, por que mesmo que você chama Fernando Haddad de Jaiminho? Explique novamente aqui para os ouvintes e os pingos nos is, para quem não se lembra. Olha, eu estudei o México e gosto muito do México e tal. E o Chaves, um seriado que o Silvio Santos repetiu durante 3 décadas, não sei quantas gerações viram Chaves, e que agora tá num outro canal, tá num canal a cabo, salvo engano, e o Chaves, um dos personagens era o Jaiminho, que era o carteiro. Ele vinha de bicicleta, andando, não na bicicleta, mas andando, cheio de cartas, e esparramava as cartas lá pro pessoal pegar, e sempre tava com fadiga, né? Fadiga. Era o típico funcionário público que não queria trabalhar, sempre com fadiga. Aí, um dia veio aqui no Jornal da Manhã, veio uma inspiração. Eu chamei o Fernando Haddad de Jaiminho, e pegou, e ele ficou furioso. Me processou, perdeu 3 vezes Jaiminho. 3 vezes ele perdeu o Jaiminho, tal. E então eu prefiro chamá-lo de Jaiminho, porque ele sempre está cansado, levanta tarde, né? A sua agenda de trabalho é restrita, e agora, inclusive, ele está sem trabalho, né? Não sei se ele vai criar o movimento do sem trabalho, que poderia ser. Ele é um exemplo, porque ele está licenciado da USP, está numa instituição privada e não dá aula. Então, não sei o que está acontecendo com o glorioso Jaiminho. Então, quando eu falo Fernando Haddad, eu prefiro chamá-lo de Jaiminho. É isso aí, vamos em frente então. Participaram do encontro Gleisi, Dilma e Haddad, além de outros ex-ministros e ex-governadores da legenda. A Gleisi convidou o Ricardo Berzolini e o ex-presidente da Petrobras, Sérgio Gabrielli, para a reunião. A ideia é que os dois já passem a atuar na coordenação. Gabrielli seria uma opção também para assumir o comando da campanha. Os nomes dos 2 líderes foram aprovados pelo próprio Lula quando Gleisi o visitou na prisão há 10 dias. Ele autorizou que ela formalizasse o convite. Gleisi Hoffmann está mais insegura para tomar decisões, obviamente, desde que Lula foi preso, disseram interlocutores da presidente do PT à revista Época. Segundo o que a revista apurou, a senadora está com medo das críticas internas. Quer dizer, está com dificuldade ali de mandar depois que parou de simplesmente seguir as ordens do Lula, que continua comandando o PT de dentro da cadeia. Agora, o que eu achei interessante, Vila, do Gabrielli passar a comandar a campanha, a suposta campanha do Lula, é que o José Sérgio Gabrielli era o presidente da Petrobras, que abriu a Petrobras para essa roubalheira, né? Ele obviamente está citado ali em delações. Estou dizendo que ele estava lá no período em que estava acontecendo o roubalheiro, sem incriminá-lo aqui diretamente, que isso cabe à justiça. E ele comandar a campanha do Lula é bastante condizente, né, com o que o PT representa. Todos os presidentes que passaram pela Petrobras durante as gestões Lula-Dilma, o José Sérgio Gabrielli foi aquele que ficou por mais tempo. Começou com o Zé Eduardo Dutra, aí teve problemas de saúde, etc. tal. Teve Graça Foster, teve vários. Até o Bendini, que tá preso e tal. Mas o Gabriel foi o que ficou mais tempo. Ele é professor de economia da UFBA, da Universidade Federal da Bahia e tal. E durante o período dele foi um momento, o auge do petrolão. Eu até hoje não entendi por que ele não foi processado. Não sei, pode ser desconhecimento, muita ignorância, tal, porque tudo aquilo ocorreu e ele não sabia de nada. Então a primeira pergunta, claro, é essa. Com relação à estratégia do PT, a grande questão é que o PT virou refém do Lula. O Lula, ele liga o seu destino pessoal ao PT. E o PT não pode ter a política própria. A grande questão, muitos militantes petistas, deputados estaduais, estão pensando na sua reeleição. Deputados federais pensando na sua reeleição. Senadores idem, governadores estaduais idem. Por exemplo, Pimentel, Minas Gerais, segundo colégio eleitoral, importantíssimo, né? Como é que fica, né? Como é que fica a questão do candidato do PT? E o PT, quanto mais tempo o Lula fica preso, mais se enfraquece o PT. Por outro lado, também, mais um outro lado, são vários lados da moeda, o Lula não pode ficar na Polícia Federal. Essas visitas aqui são palhaçadas. Ele não pode ser o oráculo da Polícia Federal. Ele tem de ser transferido para o Complexo Médico Penal de Pinhais imediatamente. Ele está há mais de um mês lá. Foi no dia 7 de abril. Né? Portanto, mais de um mês ele continua na Polícia Federal. Isso tem de ser resolvido. Agora, a grande questão é que ele não pode ser candidato, o PT está enfraquecido. Olha que figuras. Ricardo Berzolini. Puxa, o Ricardo Berzolini estava sumido há muito tempo. Percebo que eles não têm quadros. José Sérgio Gabrielli quer desenterrar o Haddad. E uma outra coisa, que são tantas, mas Dilma Rousseff, ela pode ser candidata a presidente. Por que não lança o Dilma Rousseff?
Por que ela pode, né, Zé? Vamos pensar essa questão. Olha, ela foi reeleita, porém houve um interregno, houve um impeachment. Ela saiu da presidência, Temer assumiu. Portanto, ela tem condições legais, em termos constitucionais, para ser candidata a presidente da República. Por que ela não é? Eu sugiro, eu falo com fundo do coração para o PT, já que o Lula tem esses problemas, vocês podem lançar Dilma Rousseff candidata a presidente. Por que não o fazem? José Maria Trindade, e essa campanha que não é legítima, de um presidiário à presidência da República, Zé, tudo isso é para quê? Para melhorar a defesa judicial por meio da campanha política? A gente já viu que não adianta fazer a justiça de palanque, né, Zé? Não funcionou. Olha, Vila, o PT, Felipe, foi criado para o Lula e o Lula se fez do PT e tomou conta do PT. Isso foi identificado por vários políticos e houve disputas nas siglas assim, muito grandes. Quem primeiro identificou essa situação foi o Leonel Brizola. Ele viu que o PT não era um partido comum, né, do sapo barbudo, que ele chamava o Lula, porque ele teve que engolir o Lula num determinado momento, chamou de sapo barbudo. Então, assim, o PT é o Lula, Lula é o PT. Daí a possibilidade de acontecer o que o professor Vila falou, que é a história do PT ficar um partidecozinho, um partido bem pequeno. Se não houver a cassação do registro, que existe essa possibilidade, porque recebeu dinheiro do exterior, e a legislação é muito clara quando fala em dinheiro do exterior, né? O PT não vai desaparecer, porque essa seita tem seguidores ainda, né? Então, vai continuar. Menor, mas vai continuar. Então, PT e Lula são iguais. Então, o PT não pode deixar a imagem do Lula sumir, porque some também o próprio Partido dos Trabalhadores. Isso é normal, isso já está previsto. Agora, a Dilma não pode ser candidata, professor. Eu temo que não, porque seria a reeleição. Ela já foi reeleita e a Justiça Eleitoral já respondeu uma questão assim, até do Geraldo Alckmin, quando ele substituiu o Mário Covas. A resposta da Justiça Eleitoral para uma consulta, e a Justiça Eleitoral é a única justiça que admite consultas, né, é de que é possível reeleger-se quem tenha desempenhado uma função anterior, assinado um ato administrativo, é o que coloca a legislação eleitoral. E a Dilma assinou vários atos administrativos, inclusive pedaladas no governo anterior e no outro, então já seria 3 mandatos, então eu temo que não. E acho até que ela nem será candidata a senadora em Minas, como o PT chegou a dizer. O Lula jogou a Dilma lá em Minas Gerais, provocou uma confusão danada. O governador perdeu o apoio do MDB e pode até sofrer um impeachment por conta disso. É a Dilma levando o impeachment para Minas Gerais, para o governador Pimentel, né, que tinha todo um acerto com o PMDB e o presidente da Assembleia Legislativa. Então, ela provocou uma confusão em Minas Gerais e esse é o resultado. Agora, o PT, ele depende dessa figura chamada Lula, e Lula depende do PT. É uma coisa muito esquisita, é o caso único no Brasil, a não ser Valdemar Costa Neto com PL, né? É o caso do que candidato... ali já é um domínio ali é nos bastidores e tal, né? É o caso do candidato inelegível na liderança de outros supostos candidatos. E o Gilberto Carvalho disse para o Estadão que a carta de Lula a Gleisi Hoffmann, na semana passada, enterrou os fantasmas de Plano B. Nos próximos dias, emissários de Lula vão falar com Josué Gomes sobre a possibilidade de ele aceitar ser vice. E mais, se conseguir registrar a candidatura de Lula, o PT pensa em projetar a imagem do condenado num holograma. Zé Maria Trindade, holograma é você, Zé Maria Trindade. Já falei aqui nesse programa várias vezes. O PT está querendo roubar a ideia dos pingos nos is. Nós vamos nos encontrar. É verdade, semana que vem nós temos um evento juntos. Finalmente vamos nos encontrar pessoalmente, Zé Maria Trindade. Eu vou poder tirar essa dúvida se você é de verdade mesmo. Eu existo e penso. É verdade, penso logo existe. O plano B do PT agora é transformar a campanha em palco para a defesa de Lula. Aí o que eu estava antecipando. Desde a semana passada, quando o STF rejeitou mais um recurso da defesa de Lula e não pautou as ações que podem revezar a prisão após a segunda instância, caiu a ficha do PT sobre o fato de que a estratégia de mobilização popular para pressionar o judiciário não funcionou. O povo não foi às ruas e Lula deve passar um longo período na cadeia
como esse programa vem apontando, né, Zé Maria Trindade? A gente vinha falando que os ministros estavam sinalizando que não iam pautar de novo a rediscussão sobre a execução da pena após condenação em segunda instância, e depois que nem a segunda turma do STF, composta ali por aquela maioria frequente de Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, nem a segunda turma soltou o Lula, ficou muito difícil. A luz no fim do túnel do Lula ficou cada vez mais distante e apagada, Zé. Pois é, a gente adiantava aqui que a diferença ali era a condenação do ex-presidente Lula e a confirmação no plenário do Supremo Tribunal Federal. Diante disso, a defesa, né, fez esse trabalho, se apressou e antecipou muito, ficou difícil qualquer ação. Quando o plenário do Supremo condena, Felipe, fica difícil aquelas liminares. Foi assim quando eu previ que o Paulo Maluf não seria solto, né? Todo mundo imaginava, vai aparecer uma liminar. Não, o Maluf foi condenado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Ele ainda está preso, prisão domiciliar, e teve que passar pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Lula, a mesma coisa. Nesse último julgamento do Lula ali, o instrumento era muito frágil. Eu disse aqui para você que era um instrumento frágil. E ele vai ficar preso porque não há no horizonte médio e curto prazo nenhuma possibilidade de soltura do Lula. O que existe uma possibilidade muito forte, que chega antes, é a segunda condenação, no caso do sítio de Atibaia. Isso sai antes do final do ano. Exatamente. Só para registrar isso mais fortemente ainda, a coluna Painel da Folha informa que o ministro Dias Toffoli, do Supremo, indicou que não deve retomar tão cedo a discussão em torno da prisão após condenação em segunda instância. Então, quer dizer, reafirmou aquilo que a gente indicava aqui. Próximo presidente da corte, o Toffoli era a esperança de petistas para tirar Lula da cadeia. Ele assume o tribunal em setembro. Até lá, uma das únicas alternativas que sobrou ao PT é aquela ação apresentada pelo PCdoB logo após a prisão de Lula em abril. Segundo informa o painel, os advogados que acompanham a iniciativa ainda acreditam que o ministro Marco Aurélio Mello pode levar o tema à mesa. Dentro do tribunal, no entanto, colegas do magistrado duvidam que ele o faça. E ainda, né, Zé Maria, tem, para a gente fechar esse bloco, a dúvida sobre o voto da Rosa Weber, que tem respeitado o princípio da colegialidade e indicado que a jurisprudência do STF, aquela principalmente estabelecida na decisão de 2016, não deve ser alterada depois de um tempo tão curto. A ministra está dizendo, Felipe, o que é natural no Supremo, é a história da jurisprudência e a segurança jurídica. Uma jurisprudência do Supremo não pode demorar semanas, demora décadas. Ela mesma, no voto, ela disse que uma jurisprudência não pode ser modificada nem mesmo com a mudança dos integrantes do Supremo Tribunal Federal. Veja bem como ela coloca essa história da segurança jurídica na frente de tudo. Felipe, eu queria aproveitar aqui, porque nós dissemos aqui na semana passada, nos Pingos nos Is, de que Gilmar Mendes seria candidato lá no Mato Grosso, e ele ligou. O ministro Gilmar Mendes foi muito gentil, me recebeu para uma entrevista, e nós fizemos uma entrevista também na Rede Vida com ele e tal. Ele ligou dizendo, garantindo que não será candidato e que não vai sair do Supremo Tribunal Federal. Diante disso, é a palavra de um ministro do Supremo Tribunal Federal e não sou eu que vou contestá-lo, né? Ele disse, Felipe, garantiu que não será candidato, que não tem a menor possibilidade e que não vai sair da função de ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele pode ficar até os 75 anos. Se ele está dizendo, então a gente vai para mais... Quem sou eu para duvidar da palavra dele, né? A gente vai ter de aturar o Gilmar Mendes ainda no Supremo Tribunal Federal por um bom tempo.